Era, eu achava que era feliz nessa foto. Deitado para ele não cair. Aí, voltamos. Dá para me ouvir, galera? Conseguem me ouvir bem? Deixa eu ver no chat que por aqui é ruim para ouvir. Ah, beleza, obrigado. Obrigadão. Bom, vamos lá. O que mais? Medicamento sempre no horário certo, porque a falta muitas vezes não era para tomar o medicamento. Não tomou, o corpo pode reagir, ele de alguma forma vai reagir, pode aumentar a chance desse paciente cair. A ideia do... Opa, isso aqui é um... A gente vai conversar desse cara agora. Mas a ideia de trabalhar com segurança no domicílio é prevenção. Não posso deixar acontecer. Então, se eu sei que ter tapetes soltos em casa aumenta a chance de cair, eu posso pagar para ver. Eu tenho que evitar, tenho que remover, né? Tudo que aumenta a chance eu preciso alterar. Eu sou arquiteta, não sou engenheiro. Mas o que tem? Aumenta mais exponencialmente as chances de ter um problema. Isso em casa também, tá? Lógico, a ideia é que o nosso paciente vá no domicílio dele. Mas em casa também. Deixa eu só fechar o áudio aberto. Aí. Então, no domicílio, na nossa casa, no domicílio do paciente, os nossos avós, tem gente que ainda tem avó, ou pessoas idosas que a gente conhece, é sempre bom dar essas orientações, ok? E, lógico, existem escritórios de arquitetura, engenharia, que fazem toda essa adaptação, com certeza. Então, você não precisa ser... Se a família tiver dinheiro e condições, lá do seu cliente, do seu paciente, os escritórios fazem absolutamente tudo de acordo com a regra. Então, você tem a BNT, leis para isso, que falam qual que é o ângulo, a inclinação que a rampa tem que ter, tudo. A largura da porta, a altura do vaso, tem regras e leis para isso. E o pessoal da arquitetura está muito por dentro dessas alterações. Então, você não tem que fazer nada. Você só tem que identificar, por exemplo, o que pode causar riscos. Então, nosso papel é identificar, alterar. Não, eu não sou o dono da casa, o dono é o responsável pelo paciente. Então, você tem que notificá-lo. Como? Mostrando o que pode acontecer, que você está trabalhando com prevenção. Essa é uma medida, tá certo? Agora, a gente vai falar de um cara que inicialmente estudou algumas coisas voltadas para a biologia, mas no final da vida ele se aplicou à psicologia e educação, o famoso Piaget, tá bom? Vamos ver quem é esse cara e o que ele tem a ver com o nosso capítulo 17. Esse Jean Piaget é um suíço, não sei se pronuncia Jean, que não é francês, mas eu imagino que deve ser. Jean Piaget. Bom, o que esse cara fez? É ele que é o responsável pela criação das fases do desenvolvimento infantil. É o que a gente vai conversar agora. Essas 4 fases, que são divididas em etapas da vida, em períodos da infância, em períodos da vida da criança, foi esse Jean Piaget que nomeou. Foi ele quem colocou. Falou, olha, a gente tem 4 fases, de acordo com as minhas observações, e aí ele foi relatando e a gente vai estudar um pouco sobre isso. Bom, e como é que foi que esse cara identificou, ou por que ele se interessou em entender quais são as fases de desenvolvimento? Aí a resposta. Ele trabalhou em uma escola para meninos, e aí ele começou a se interessar pelo desenvolvimento cognitivo das crianças. Pela forma, ou pelas formas, né, que justificariam como as crianças começavam a aprender. Como elas começavam a desenvolver a linguagem. Quando começavam a identificar o coleguinha, ou a identificar a professora, a entender que a brincadeira A é diferente da brincadeira B. Enfim, ele começou a observar as crianças nessa escola aí onde ele estava, né? E aí foi isso que levou o que justificou ele por querer
criar essas 4 fases. Mais especificamente, ele focou, né, ele ficou curioso com o raciocínio das crianças quando erravam uma pergunta que era feita pelo professor. E aí ele queria entender por que elas erravam e o que justificaria. Ele foi estudando e aí ele encontrou essas 4 fases aqui, tá bom? Segundo ele, era um raciocínio bem diferente quando comparado ao de um adolescente ou a de um adulto. Por quê? Porque uma criança, um recém-nascido, ainda não tem todo o seu desenvolvimento intelectual pronto. Então, a criança nasce sem saber falar. Por que ela não sabe falar? Porque a linguagem é uma capacidade cognitiva. E a criança não nasce com essa capacidade. Ela vai aprendendo ao longo do tempo, vai se tornando habilitada. Então, eu aprendo a falar, eu aprendo a andar, aprendo a correr, aprendo a identificar, aprendo a saber o que é números, o que é tempo, o que é espaço. E aí ele foi observando isso. E foi justamente daí, dessa observação que ele fez, que as crianças são diferentes de adolescentes e de adultos, que ele encontrou, que ele criou essas 4 fases de desenvolvimento infantil que a gente vai conversar um pouco hoje. Essas fases são divididas em tempo, então, em períodos, de tanto a tanto, fase 1. A fase 1 começa do 0 aos 2 anos de idade. Ou seja, a partir do momento que a criança nasce, até os 2 anos, ela se encontra na fase 1, que a gente chama de sensório motor. É aqui, nessa fase, que a criança começa a entender algumas sensações e acaba também tomando consciência de seus movimentos geram um impacto ao seu redor. Ou seja, a criança aqui começa a perceber o quê? E quando ela, às vezes faz, a minha sobrinha, que tem 2 anos e meio, um pouco antes dos 2 anos, ela começou a entender que algumas coisas que ela fazia, a gente respondia brincando com ela. E aí, ela começou a perceber o quê? Justamente isso, que os movimentos que ela faz geram impacto ao redor. Ela também, sei lá, ela pegava, a gente morava, ela morava aqui ainda, né? E aí eu tinha uma caixa onde eu deixava as minhas roupas, eu morava assim, não estava casado ainda. E aí ela invadia meu quarto, pulava lá dentro. E aí ela pegava as roupas e jogava, e ela dava gargalhadas. Porque ela percebeu o quê? Que ela conseguia alterar o ambiente onde ela estava. No caso, uma caixa de roupa, né? Mas ela conseguia ter essa noção e ela não tinha nem 2 anos. 1 ano e pouquinho. Então, é nessa fase que essas coisas começam a acontecer. A criança começa a entender que ela é um ser e que ela tem sensações e que os movimentos dela têm impacto no ambiente onde ela está. No início, ela ainda não tem essa consciência dos movimentos, obviamente, porque, como eu falei, ela nasce, entre aspas, crua, né? E ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, ela não tem consciência desses movimentos e acabou fazendo sem propósito. É aquela história, a criança, o bebezinho nasceu já está rindo para mim. Não, aquilo é só um espasmo, é só um reflexo. Ele não é assim, isso não. É só um espasmo, um reflexo. Não é algo intencional, porque ela ainda não tem essa capacidade. Não sempre, né? Entretanto, em pouco tempo, ela consegue pegar e segurar os objetos. E ela começa a entender o quê? Olha, se eu consigo pegar essa caneta que está perto de mim, se eu esticar um pouquinho mais, aí está até aqui, eu achei. Está até aqui, ó. Se esticar um pouco mais o braço, né? Se ela começa a entender o quê? Noção de espaço. Bom, para eu pegar aquele álcool em gel, meu braço não alcança, eu tenho que esticar. E aí elas começam a desenvolver esse raciocínio que para alcançar, o corpo dela tem que se mexer em direção ao objeto, sei lá o que ela quer, que elas querem, né? Essa é a ideia. E aí você já começa a perceber o quê? Um desenvolvimento. Começa a criar o quê? A inteligência. E eu achei legal que isso é bem interessante. Isso aqui já fica bem claro logo nessa primeira fase. A criança começa a criar uma noção de espaço, que é diferente da noção de tempo. O tempo ela vai entender depois. Vai entender depois o que é dia, o que é noite, o que é tarde, depois. Mais tarde, a gente vai ver daqui a pouco. Mas no início, é o espaço. Isso acho bem legal. Vamos lá.
Ainda nessa fase, sensório motor, que é a fase 1, do 0 aos 2 anos de idade, é aqui, quando os objetos, alguma pessoa não está perto ao alcance da visão, ela acha que deixou de existir. Sabe quando a mãe sai de perto da criança, abre a boca no mundo e não tem quem sossega, né? A não ser que a mãe volte, por exemplo. Por quê? Ela acha que a mãe não existe mais. Indiretamente, o que ela acha? Estou sozinha no mundo, ou sozinha, sei lá. Estou largada. Ela acha que perdeu, a única forma dela se expressar é chorando. Por isso que ela se... Deus me... Choram, mas é por isso. Elas acham que a mãe não existe mais. Lógico. Por quê, né, gente? Porque ela ainda não tem um raciocínio. Mas choram mesmo. Choram. Aham. Eu vou te contar, viu, Maria? Já era, né? Quem não chora não ama. Aham. Eu vou... vou... Aham. Ó. Olha na forma de... Ou seja, faz parte. Aí ela começa a entender, a mamãe é como a bola. A mamãe foi, mas volta. Que legal. Pessoal, do Zoom, a Tati estava... A Maria falou que estava contando uma experiência dela do filho, que às vezes ele deu um chilique no show, e aí ela conseguiu contornar a situação, mas que ele chorou demais. E a Tati está falando que na creche que ela trabalha, que elas usam uma bola para crianças nessa idade, né? Então, joga a bola, a criança devolve para ela. Joga para a criança devolve e ela fala, mamãe é como a bola. Mamãe vai, mamãe vem. Foi isso que a Tati falou, que as artimanhas ou estratégias que elas utilizam. Tá bom? E aqui é por isso que a criança chora tanto, como eu falei, quando a mãe não está perto, porque ela acha que a mãe não existe mais. E aí ela vai, de alguma forma, tentar expressar, né? Aham. Vamos lá. A fase 2 é chamada de pré-operatório. E essa fase se divide dos 2 aos 7 anos. Vamos lá. 2 aos 7 anos, a fase 2 ou fase pré-operatória. E é aqui que elas começam a interpretar e criar imagens da realidade na mente delas. Então, vejam aqui que você já começa a ter o quê? Uma mudança. Então, antes, ela achava que a mamãe tinha sumido. E aí ela estava começando a ter sensações e entender que o que ela faz impacta no ambiente. Aqui, não, ela já começa dos 2 aos 7, um intervalo muito grande, já tem um desenvolvimento muito interessante, desenvolvimento muito grande, né? Isso é aqui, por exemplo, que começa no cadeira de faz de conta. E aí, na apostila tem vários exemplos de brincadeiras que você pode fazer, principalmente no final do capítulo, para cada uma dessas fases. Então, é bem legal. Qual que é a ideia aqui? A criança está se desenvolvendo, em todas essas 4 fases, está desenvolvendo. O que eu preciso fazer para melhorar o desenvolvimento? Estimular. Então, nessa fase, um estímulo importante é o quê? O faz de conta. Porque quando a gente brinca de faz de conta, o que eu estimulo? Pensamentos. Criar a realidade olha, vamos brincar que você é, sei lá, é a princesa e eu sou o dragão, sei lá, a Rapunzel. E ela começa a imaginar e, inclusive, a interpretar como se, de fato, ela fosse a princesa ou o dragão, enfim. Então, o faz de conta é o quê? É um estímulo para que ela comece a criar imagens do que é real, entre aspas, dependendo do que for, né? Na cabeça dela, ela começa a pensar.
Aham. Dependendo desse caso, quando você fala com a criança também entende. Tem que ter Então, um equilíbrio. Sim, A personalidade da criança também está se formando ali. está se formando. Você fala para ele, se for também ensinar não faz igual, as crianças se formam. Eu vi você está falando isso aí? Você vai ensinar de igual, Eu vi um estudo que dizia que o caráter da criança é formado até os 3 anos de idade. Depois, no máximo, até os 6, se você der sorte, você consegue mudar. Ou seja, o que a Dayara está falando é interessante. Então, se eu fico brincando com a criança, vamos brincar de polícia ladrão, polícia ladrão. Se você for ladrão, você pega minhas coisas, esconde, esconde, esconde. O caráter dela vai ser mudado para quê? Para esconder. Quando adulta, talvez ela nem vai se lembrar, mas aquilo ela foi moldada, lembra que se forma? Exatamente. Então, assim, só vai colher os frutos lá na frente. Então, de fato, a brincadeira é importante estimular a criação, a imaginação, perdão, mas tem que ter bom senso, cautela e entender que eu posso ensinar, ela vai captar uma criança, né? Ela não tem, é muito simples, não tem malícia, mas aquilo vai se tornar algo tão comum, que a gente pode ter problemas. Aham. Por quê? Porque eu falei, até 3 anos, caráter formado, depois, né? Então, assim, muita cautela. Muitos adultos, com essa fase da criança, eles confundem brincadeira com mentira. Então, acho que o meu eu falo assim, então tem que saber brincar. Exatamente. Tem que saber brincar. Aí eu falo que eu tenho uma filha. Então, assim, tem que saber. Eu vejo a minha irmã mesmo com a filha dela, fala assim, eu se eu fosse você, eu não fazeria isso. Ela fala, cuida da sua, eu cuido do teu. Aí ela tá vendo, né? É importante. Mas as pessoas precisam também quebrar a cabeça para ver que não faz de conta. Faz conta, isso. Então, eu estava prestando atenção no meio da verdade. Muita gente confunde a brincadeira com mentira. A brincadeira e a mentira. Pessoal, o que a Dayara falou é que muitas pessoas, pais ou pessoas que cuidam de crianças, confundem o que é uma brincadeira e o que é mentira. E aí a criança vai aprender do que você ensina, o que você estimula, e ela vai assimilar o quê? O que ela tem contato. Se ela tem mais contato, ela vai aprender e vai repetir. É por isso que